Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Dias, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu estou aqui toda terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, esse caso me chocou. Vou contar uma história muito delicada, baseado em fatos recentes que chocaram a família e uma comunidade brasileira. A história de Catiúcha Driele Moeste Flores, uma gaúcha, uma jovem de 29 anos, natural de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, mãe de 4 filhos, que perdeu sua vida tragicamente em circunstâncias cercadas de dúvidas na Índia, em março de 2025. Catiúcia, conhecida como Catu pela família, era esteticista, uma mulher sonhadora e dedicada aos filhos. Seus 4 filhos tinham 2, 5, 11 e 15 anos na época dos acontecimentos. Ela sempre teve uma vida ativa em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e ela sempre sonhou em conhecer o mundo. Em setembro de 2024, ela decidiu viajar à Índia para realizar um sonho, conhecer o país e supostamente conhecer pessoalmente o homem com quem ela se relacionava virtualmente desde 2023. Um indiano horroroso chamado Navjot Singh. Desde o início, a família desconfiava que isso não era uma coisa que ia dar certo. O relacionamento começou pelas redes sociais, logo se tornou intenso, chamadas de vídeos diárias, comunicação via tradutor, que eu acho um absurdo, e promessas de casamento e vida juntos. Apesar das dúvidas, Catiúcia acreditou nas promessas e decidiu visitar o homem na Índia. Primeiro erro dela. A viagem inicial seria apenas por 3 semanas, mas acabou se prolongando. Logo após a chegada, surgiram os primeiros sinais de alerta. A sogra da Catiúcia teria confiscado suas roupas e dado outras para ela usar. Ela começou a relatar que estava sendo mantida dentro de casa, falando para a família dela, vigiada pela família do marido. A jovem começou a sofrer agressões físicas e verbais e havia constantes ameaças que iria perder a vida. A Catiúcia relatava tudo à mãe e à irmã pelo celular, até que em determinado momento seu telefone foi quebrado pelo marido, cortando assim o contato direto com a família. Segundo relatos da mãe e da irmã, Catiúcia foi pressionada a se casar com um homem contra a sua vontade, sob a ameaça de não poder voltar ao Brasil. Ela se casou com o feioso do Najidov, ou Navjot, até o nome é feio. Ela se casou com ele, acreditando que isso, segundo a família, permitiria sua liberdade. Eu não entendo como você casa com um cara achando que isso vai permitir sua liberdade, mas enfim, continuando. Ela disse à família que continuava presa e humilhada. Haviam também suspeitas de que o casamento poderia ter objetivos escusos. O marido pretendia facilitar sua entrada no Canadá por meio da cidadania da Catiúcia. Eu não entendo nada. O quê? Ele ia receber um passaporte brasileiro amanhã? Não, ia levar anos para receber um passaporte brasileiro. E daí? Fiquei sem entender o que ali ia facilitar. Mas enfim, havia um ciclo de manipulação, tudo leva a crer. Ele a humilhava, depois reconquistava a confiança dela e mantinha presa e iludida. Em 24 de março de 2025, a Catiúcia se preparava para embarcar de volta ao Brasil. Segundo a família, ela cansou de tudo e ela iria embora. Ela tinha um voo com escala em Doha, no Catar, chegando em Porto Alegre, que deveria chegar, na noite do mesmo dia, mas o retorno nunca aconteceu. Porque no caminho para o aeroporto, o carro que ela estava colidiu com um caminhão na região de Rajpura, em Punjab. O veículo estava a Catiúcia de um lado, o marido atrás do motorista. Surpreendentemente, o motorista era o primo dele. Surpreendentemente, apenas a Catiúcia sofreu ferimentos fatais. Os outros dois saíram ilesos. A mãe e a irmã questionam: foi realmente um acidente ou algo premeditado? Observando fotos do veículo, o carro teria avançado lateralmente contra o caminhão, o que poderia indicar uma manobra intencional. Além disso, o motorista desapareceu após o acidente.
Alguns relatos indicam que ele seria o primo do marido dela. A família dela está devastada. Temia que o corpo da filha seria cremado na Índia sem que a família tivesse qualquer controle, contrariando os princípios cristãos dele. Ela afirma que a filha relatava ter medo de perder a vida se não obedecesse às ordens do marido, que a ameaçava constantemente. A família não tem condições financeiras, né? Não tinha de arcar com os custos do traslado, mais de 150 mil reais. Então acabou contando com a ajuda de uma campanha de apoio parcial de uma funerária no Brasil e fizeram a arrecadação deste valor. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro escreveu que o traslado de restos mortais é decisão da família e não pode ser custeado pelo governo. A Embaixada Brasileira em Nova Delhi estava em contato com os familiares, prestando suporte consular, ajudando nos trâmites legais. Segundo a mãe dela, a família acredita que o falecimento da Catiúcia não foi um acidente. Ela teria sido vítima de um crime ou de uma sequência de ações premeditadas para manipulá-la, prendê-la e garantir documentos legais para o marido. Quando ele viu que ela não ia fazer isso, ele resolveu tirar a vida dela dessa forma, jogando o carro num caminhão. Os 4 filhos dela ainda não sabem do que aconteceu com a mãe deles. A mãe dela, Regiane, de 62 anos, está debilitada emocionalmente e teme que a filha, né, não tivesse um sepultamento digno. A família e amigos relatam que a Catiúcia era sonhadora, apaixonada pela vida e pelos filhos, mas caiu em uma armadilha cuidadosamente planejada, marcada por manipulação, violência emocional. Esse caso levanta questões graves sobre relacionamentos virtuais, golpes internacionais, violência psicológica, física, e o quão vulneráveis podem ser pessoas que buscam realizar sonhos no exterior. Como alguém poderia manipular uma mãe de 4 filhas a aceitar um casamento sob ameaça? Foi realmente um acidente ou uma execução planejada? O motorista e o marido agiram de má fé para controlar e prejudicar a Catiúcia? Como proteger outras pessoas de situações similares? A história da Catiúcia é um alerta e um chamado, eu diria, de atenção para relações que se iniciam online e se terminam em tragédias, que foram muitas. Como ela ia chegar no dia seguinte, os filhos ainda pensam que ela iria chegar, né? Então, terrível, né? Como que vão dar essa notícia para os filhos dela? Ela, uma jovem que sonhava com o mundo e acabou sendo vítima de um crime, de um golpe, né? Cruel. Esperamos que sua memória seja respeitada e que a justiça possa ser feita segundo a família dela. Minhas considerações. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar. Olha, tem países na lista que vocês têm que saírem assim, colocando xizinho em cima, na hora que vocês começam a se contactar com esses homens. Índia, Turquia, Egito, Tunísia, Marrocos, Nigéria, Gana. Saiam voando. Se você está me ouvindo aqui hoje, estou conversando com um médico nigeriano, estou conversando com um engenheiro da Tunísia, estou conversando com um militar de Marrocos. Saibam que vocês estão numa roubada, porque quase todos eles têm isso. Ou eles são médicos, ou eles são engenheiros. Alguns têm filhos pequenos e foram deixados na Rua da Amargura. E a mulher me cai nas palavras desses homens horrorosos que não consigo nem entender como é que alguém pode achar uma beleza numa coisa dessa. E aí se encantam pelas palavras e aí de doces, que é um absurdo. E acabam. A família dela disse que ela mantinha contato 24 horas por dia com ele. É verdade, 24 horas ao ponto de que quando ela estava dentro de casa, até conversando com a família dela, a câmera estava ligada. Ela estava cozinhando o telefone, não a câmera do telefone, eu digo, né? O telefone estava ligado. Ela ia dormir, o telefone estava ligado. Gente, isso não é normal. Pelo amor de Deus, vamos desenvolver aí algumas coisas para a gente se proteger disso. Esse crime poderia ter sido evitado? Absolutamente. Absolutamente. O cara era uma bandeira vermelha flutuante. Quem que passa 24 horas no telefone?
Eu tô trabalhando, tô limpando a casa, o telefone ligado. Eu tô cozinhando, eu tô conversando com a minha mãe, com a minha irmã, o telefone ligado. Gente, pelo amor de Deus, né? Claramente, claramente isso de começo já é um relacionamento tóxico, que rapidamente evolui para um relacionamento abusivo. Se ela tivesse cortado esse cara do início, ela não teria ido para lá. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que coincidência que no dia que ela resolve ir embora, mas no mesmo dia que estão levando para o aeroporto, nossa, ela falece no acidente. Tenho certeza que ele e o primo dele jogaram o carro, viu aquele caminhão, joga o carro em cima e pegou nela e perdeu a vida. Vão provar alguma coisa algum dia? Não, nunca. Pode esquecer. Mas pelo amor de Deus, se vocês estão aí conversando com esses homens, parem. Vocês não têm ideia do que está atrás, do outro lado. Esse monte de scammers fingindo para arrancar dinheiro de você ou te levar lá para você ser a empregada doméstica da família deles. Vai morar numa casa que tem 15 indianos fedorentos. Me desculpa, mas é verdade. Vamos ser claros, né? Tudo bem que o país tem 1 bilhão de pessoas, vamos dizer que 1% tome banho, é limpinho, mas a gente conhece a bagaça que é o país, né? É um horror. Mas mesmo assim o povo decide ir lá, se enfiar. Com tanta coisa para você fazer no Brasil, você vai morar na Índia, por causa dessa coisa feia. Vamos acordar para a vida? Vamos desenvolver autoestima? Vamos desenvolver autorrespeito? Eu não estou colocando a culpa na vítima, mas a gente precisa aprender com crimes que poderiam ter sido evitados, e esses seriam deles. Como que você dá asas para um trem desse e vai para lá? Ele diz que precisa casar com ela se quiser que ela volte. A gente sabe que o governo brasileiro não vai te ajudar com $1 quando você vai embora. Se você quiser voltar, não vai. Nem se você voltar sem vida, também não vai. Se vocês forem viajar, não me viaje com uma mão na frente e outra atrás, né? Vocês têm que ter, no mínimo, no mínimo, no mínimo, um cartão de crédito internacional. No mínimo, ali uns 2, 3 mil dólares. 10, 15 mil reais. Qualquer coisa deu treta, você simplesmente vai, sai, compra sua passagem e vai embora. Claramente ela não tinha um tostão. Aí você fica presa. A família não tem condições de mandar, você não tem condições de comprar e você fica subjugada dentro de uma coisa dessa. Eu não consigo entender. Brasileiras que saem para se encontrarem com esses homens, levando $50, $100. Se você quer se meter numa roubada dessa, leve pelo menos um cartão de crédito e não mostre pro infeliz, né? Ele já toma o teu cartão, né? Já sai comprando as coisas lá. Não mostre que você tenha dinheiro, porque ele vai tomar tudo no primeiro momento. Porque se alguma coisa der errado, você simplesmente sai de casa, nem dá tchau pro cara, você arruma as malas, na hora que ninguém tá em casa, você dá um perdido e vai embora. Isso é o mínimo que você tem que viajar. Gente, eu comecei a viajar pelo mundo quando eu tinha por volta de 21 anos. O primeiro país que eu fui foi a Rússia. Eu nunca na minha vida viajei se eu não tinha no mínimo $5 mil comigo na minha mão. Nunca. E eu tinha 21 anos de idade. $5 mil, uns 25 mil reais no dia de hoje. Nunca. Eu fui passear, mas eu nunca sei o que vai me acontecer. Você tem que ter dinheiro se você quer viajar para o exterior. Você viaja para o exterior, você não tem um centavo na sua conta bancária. Como isso, gente? Você não pode fazer uma coisa dessa. Você se expõe. Você está se expondo ao perigo. Mas nunca que na minha vida passou na minha cabeça que eu ia para algum país passear, visitar alguém e eu não ia ter dinheiro comigo. Ah, não, lá o cara, eu vou ficar na casa dele. Não, não me para começar, mas aqui, vou ficar na casa de alguém? Eu viajei, eu vou ficar num hotel, e bom ainda, né? Não vou ficar na casa de ninguém, não. Gente, e isso não é porque hoje em dia eu faço isso. Eu faço isso desde quando eu tinha 21 anos de idade. Então eu já tinha juízo naquela época, né? Então agora como é que a gente vê gente, mulher aí com 30, 40, 50, 60 anos, sem juízo? Saindo com uma mão na frente e outra atrás para se encontrar com esses perdedores lá no fim do mundo. Vamos aprender com a história da Catiúcia. Infelizmente, perdeu a vida de uma forma horrível. Que eu tenho certeza que foi o cara que tirou a vida dela jogando o carro em cima de um caminhão. Mas é o caso de hoje e fique aí o alerta se você está se comunicando com algum desses bonitos da internet, que vocês simplesmente parem, pensem. Já está com a passagem comprada? Pense 2 vezes. Você tem aí no mínimo $3 mil na sua mão, que ele não vai ter acesso quando você chegar lá. Se você não tem,
eu vou falar para você, você está fazendo uma tremenda de uma burrada. Que é o caso de hoje. Nos vemos em breve. Até mais.